Também quero saudar a amada igreja na paz gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Bendito seja o seu maravilhoso nome, o nome da sua glória, o nome do seu poder, o nome que ele por si só firmou, vertendo o seu sangue maravilhoso um dia na cruz do Calvário, tendo escolhido ele mesmo resgatar a nós, meros pecadores, e assim engrandecendo o seu nome, e assim fazendo com que esse reino, que é o reino de Deus, existisse. E antes que nós alcancemos o reino dos céus, ele reina sobre a terra, ele reina sobre as nações. O reino de Deus está na terra. O reino de Deus é a igreja, comprados e lavados pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero, nesse momento tão nobre, convidar os meus irmãos e irmãs a abrirem, juntamente comigo, as vossas Bíblias, uma passagem já muito conhecida. E quero lê-la juntamente com a igreja do Senhor. Assim, certamente fazendo, já nos adianta aquilo que aqui viemos a fazer, engrandecer o nome do Senhor Jesus. Está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo número 11, versos 23 em diante. Uma passagem já muito conhecida, e nós vamos lê-la junto aqui. Eu quero dar foco ao versículo de número 28. Começando do 23, nós lemos onde assim está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não diferenciando, não entendendo o porquê do corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos que estão fracos e doentes, e muitos que já dormem. Porque se nós nos julgássemos sozinhos, não precisaríamos ser julgados. Você que crê nessa palavra, diga comigo, amém. Amém. Pode tomar assento, irmãos, bem dizendo o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu gostaria certamente de chamar a atenção aqui para os versículos de número 28, anteriormente, todavia, para dar sentido ao versículo de número 28, onde pede para que o homem examine-se a si mesmo, não que examine outro, e coma do pão e beba do cálice. Esse versículo, ele arremete-se, ou ele é uma explicação do verso anterior, porque diz que qualquer um que comer ou beber do cálice do Senhor indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, e ele vai ser culpado, porque não entendeu o valor, o peso do corpo do Senhor Jesus. Nós estamos num culto de ceia, e é a ceia do Senhor, é uma ceia instituída por Ele. Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele antes de padecer, Ele instituiu a ceia, e é isso que nós vivenciamos na noite desse dia. Um momento quando nos congraçamos, um momento quando nos colocamos na presença do Senhor, e quando cumprimos o mandamento dEle. É uma vontade do Senhor Deus, por mais que não queiramos, mas é a vontade dEle. Por mais que nós nos sintamos indignos, ou muitas vezes queiramos mais um tempo hábil para nos preparar, mas o Senhor pediu para que todas as vezes, para que nós estivéssemos na sua presença, para assim fazê-lo, para honrá-lo, com esse ato de ceia, participar daquilo que representa a razão do porquê o seu corpo foi partido e porquê ele verteu o seu sangue, que nós fizéssemos isso com consciência, que nós fizéssemos isso com o nosso espírito e nossa alma derramado diante do Senhor. Todavia, paira sempre uma pergunta que muitas vezes nós deixamos passar desapercebido, e por não atentar ou não querer gastar um tempo com isso, nós simplesmente passamos, e como se ela não houvesse, não estivesse ali, nós continuamos a nossa vida. E esse algo, essa pergunta, esse questionamento,
é exatamente o que está aqui nesse versículo. E diz assim: qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor de forma indigna ou indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. A pergunta que não quer calar é: o que é ser indigno? O quão equivale essa indignação? Na verdade, se nós olharmos para o dicionário vai dizer que é alguém que moralmente, alguém que merece, alguém que recebeu por uma aferição, ou seja, por um donativo de alguém, o merecimento de receber algo. Mas essa palavra vai um pouco mais além. Ela nos diz a respeito dessa indignidade, que pode causar uma indignação, que é diferente. Indignação é quando o ser que merece não recebe, repulsa. E indigno é quando eu não posso, eu não deveria, não compreendi, não mereço, não caibo aonde estou. E me faz lembrar que, quanto ao homem, e o apóstolo Paulo, ele nos lembra isso muito bem, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, quando ele diz que o Senhor Jesus, ele desceu dos céus e ele desceu, se fez o mais baixo possível. E quando ele diz essa expressão, ele me coloca no meu lugar. E para alguns aqui ele coloca também no seu lugar. Ele diz, ele desceu ao mais baixo que ele podia. E ele foi achado em forma de homem. Ou seja, ele desceu tanto que ele virou pó, como esses coitados aí são, como nós somos. Ele se tornou nada. Mas mesmo dessa forma, ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, para que nós entendêssemos a respeito dessa dignidade. Jesus, uma certa feita, e eu gostaria aqui de frisar uma passagem, quando Filipe disse, Senhor, ou Jesus, ou Mestre, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, porque nós queremos ver Deus. Ele falou, Filipe, vocês têm me visto todo esse tempo, quem me vê, vê ao Pai. A vontade do Senhor Jesus é que nós vivamos, e eu vou aqui, irmãos, dizer algo que também me constrange, não será somente alguns que estarão ouvindo nesta noite. Quando nós cantamos hinos como esse, quando nós dizemos que nós servimos ao Senhor, minha vida seja assim, minha vida seja assim consagrada a Ti, Senhor. Significa que toda a minha vida, todo o meu ser, eu estou entregando, estou dando um pertencimento ao meu Senhor, ao meu Jesus. Quando eu digo dessa forma, não há outra saída, não pode haver outra compreensão. Na verdade não pode porque eu não quero, não é por isso, é porque não existe mesmo. Não há outra compreensão. Se eu digo, minha vida seja assim consagrada ao Senhor, significa que tudo que é meu, tudo que sou, tudo que pertence. E o escritor que nós cantamos aqui, o poeta deste louvor ainda diz, que eu possa me ocupar do teu labor. Irmãos, isso é muito pesado, porque isso nos coloca diante de uma veracidade, pelo menos deveria ser, de que nós pertencemos totalmente ao Senhor nosso Deus. Se isso é verdade, você já deveria estar glorificando o nome do Jesus. Mas se não é, glorifique também ao Senhor Jesus, porque Ele certamente, com a sua infinita misericórdia, Ele nos perdoa e nos chama todos os dias. Não se preocupe não, amor, é assim mesmo. Às vezes eu penso, sabe, quando eu estou falando, eu fico pensando como é que foi aquele milagre do apóstolo Pedro, quando ele falou sem microfone, para aqueles milhares de pessoas, e eles ouviram. Porque normalmente, irmão, não é fácil não. Vocês pensam que é fácil estar naquela mesinha ali? Quando chove muda, quando fica seco muda, quando fecha muda, quando o povo levanta muda o som. Não é fácil não, viu? Então vai perdoando aí e eles vão conseguindo lá. Vocês estão me ouvindo bem aí no fundo? Está me ouvindo, Moacir? Está me ouvindo? Glória a Deus. Então, irmãos, quando nós dizemos que pertencemos ao Senhor Jesus, nós estamos dizendo algo que nós estamos entregando para Ele por total, e é o nosso ser, o nosso corpo. E eu quero aqui trazer, para elucidar essa verdade que eu estou aqui a dizer, uma lembrança, uma passagem. Isso é real, isso aconteceu na Europa. Um senhor,
ele era um homem muito rico. Ele ajuntou muitos bens. Vocês continuam me ouvindo aí, Moacir? Continua? Amém. É porque para mim aqui o som está perdido, tá? Era um homem muito rico, ajuntou muita coisa, ajuntou muito dinheiro, muitas obras de arte, muito carro, casa, bens, fazendas, dinheiro, cavalos. Mas chegou a época da guerra e o seu filho foi obrigado a servir a pátria, ele e o seu companheiro. E nesse momento, no momento de servir a pátria, no momento da guerra, não existe rico e nem existe pobre, todos são conclamados a servir a pátria. E nesse momento de guerra, o seu filho, a quem ele tanto amava, filho único, ele foi para a guerra e juntamente com ele foi um dos seus serviçais, que cuidava dos seus cavalos, cuidava do coxo, da cocheira, cuidava de trazer o feno, alguém que colocava as mãos na massa, alguém não muito nobre, mas ele foi juntamente com esse fidalgo, e fidalgo quer dizer filho de algo, filho de alguém, para a guerra. Na guerra, o filho desse homem rico foi vitimado e ele faleceu. Ele foi acertado, alvejado, e ele faleceu. E o filho daquele, o empregado daquele homem, voltou para a fazenda e veio trazer aquela triste notícia ao pai daquele jovem, dizendo: olha, o seu filho faleceu. Meus queridos, se precisar desligar o retorno aqui, pode desligar, porque não está funcionando mesmo, tá? A gente... Vocês continuam me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Glória a Deus, assim ficou melhor. Aí pelo menos eu não ouço minha voz aqui, mas sei que vocês estão ouvindo. Aquele empregado voltou para casa e disse àquele pai de família, aquele homem rico, que o seu filho havia falecido, que ele não havia suportado, ele não venceu a guerra, ele perdeu a guerra porque foi alvejado e morto. Naquele momento, aquele senhor chamou e disse: olha, meu filho, chamou aquele empregado de filho, vem aqui, que eu vou agora fazer você conhecer a melhor obra da minha vida. E naquele momento então ele pegou, e era um homem que amava artes, ele começou a pintar como se fosse um autorretrato do seu filho. E ele pegou um retrato do seu filho e começou a lhe pintar, e de uma forma tosca, porque ele já era velho, ele mesmo assim rascunhou aqueles traços do seu filho e foi copiando aquela foto. E naquela tela ele assinou embaixo, ele disse: isso aqui, meu filho, depois que eu me for, isso aqui é o que mais me interessa, é o que mais eu amo, é o que mais nessa terra eu tenho consideração, porque são as lembranças do meu filho, são as marcas do meu filho. O tempo passou e aquele empregado, ele continuou o seu trabalho, a sua labuta em outros lugares. Em determinado tempo, ele soube que aquele senhor havia falecido, aquele seu ex-patrão havia falecido. E ele voltou então para aquela região, participou à distância do féretro do seu ex-patrão, daquela pessoa que tanto lhe bem quis, que tanto lhe amou e tanto dele cuidou. Mas ele trazia consigo aquela lembrança, aquela ideia, aquela orientação de que aquele retrato do seu filho, chamado e conhecido como o quadro do filho, era o mais importante. E logo após o falecimento daquele homem, as pessoas, como ele não tinha, já era um homem viúvo, não tinha filhos, não tinha com quem deixar a herança. Esse homem, o município ali daquela região, na Europa, isso é caso real, ele foi anunciado de que haveria um leilão, e todos os pertences daquele senhor estariam à disposição. De todo mundo, de toda parte do mundo, as pessoas vieram, porque queriam participar do leilão. Ele tinha ali, dos quadros mais requintados, Monet,
entre outros, até os menores, os menos procurados, que são os quadros de Hitler, que, para quem não sabe, Hitler também pintava antes de dar o golpe de Estado. E ele tinha, dos quadros mais conhecidos do mundo, ele tinha naquele lugar, na sua casa. E os colecionadores vieram endinheirados, e ele se lembrou, e abriu-se um edital, colocado no centro daquela cidade. E algumas cidades da Europa, elas colocam no centro, no lugar onde as pessoas passam, o edital de convocação para o leilão. O leiloeiro da Inglaterra ali chegou, e no momento, ele tinha ali, do momento da anunciação até o leilão, tinha 60 dias, e aquele empregado vendeu todos os seus pertences, juntou o dinheiro que podia, pediu para os seus parentes dinheiro, porque ele queria participar daquele leilão, e ele foi porque ele queria o leilão. No leilão ele queria participar e queria ver se comprava alguma coisa que lembrasse aquele senhor. Ele queria ter parte, e ele sabia que não era muito, então ele juntou todo o seu dinheiro. Mesmo assim o dinheiro era pouco. Chegando então, naquele momento do leilão, o leiloeiro disse: olha, nós vamos, por uma razão, por um pedido do falecido, nós vamos leiloar primeiro a obra de menor valor, uma obra que não há buscas na minha cartilha, ou seja, na minha relação, não há buscas de ninguém que a queira, mas nós precisamos leiloar ele primeiro, para depois ser leiloado o que há de maior, os quadros e as obras de arte de maior valor. As pessoas protestaram, não gostaram, mas em meio a isso alguém gritou de lá: pessoal, deixa acontecer, alguém compra e nós vamos seguindo o leilão, deixa com que isso aconteça. E naquele momento, o leiloeiro então anunciou e deu o primeiro preço. Ninguém se manifestou, não havia interesse. E alguém inclusive comentou, e só aquele jovem levantou a sua mão, e ele abanava a sua placa, porque ele queria aquele quadro, que era o quadro do filho, rabiscado, tosco, mas ele o quis. Quando ele ele levantou a mão, deu o seu lance, o leiloeiro perguntou se havia mais alguém que queria dar um lance maior, e ninguém se apresentava. Alguém ainda gritou de lá: conclui logo, entrega o quadro para o moço. Naquele momento o leiloeiro bateu o martelo e disse: o quadro é desse jovem senhor que aqui está. Então o quadro foi entregue para ele. Quando ele colocou as mãos, ele disse: o leilão está encerrado. Quando ele falou isso, houve uma revolta terrível, e as pessoas disseram: mas o que é isso? Que brincadeira é essa? Ele falou: olha gente, eu estou seguindo estritamente, está escrito e registrado aqui, o que o dono de todos esses bens pediu. Ele disse que esse era o quadro que ele mais amava, que era o quadro do filho, e quem arrematasse o quadro do filho teria todas as outras obras de arte. Só vai sobrar os animais e a propriedade, mas todas as obras de arte é de quem arrematar o quadro do filho. Naquele momento, aquele jovem, que não era ninguém, passou uma das pessoas mais ricas, não sei se ainda vive, porque faz tempo isso, mas ele se tornou uma das pessoas mais ricas e colecionadores de toda a Europa. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que nós estamos hoje aqui comemorando, muitas vezes não dando o devido valor a um homem, a um ser, ao Senhor, a um Deus que desceu dos céus, se fez carne, se tornou pó, morreu por nós, sofreu nessa terra, antes de partir, por muito nos amar, ainda disse: olha, eu serei partido, eu vou ser morto por amor de vocês. E o Senhor nosso Deus nos prometeu que quem, como Ele mesmo disse, quem me vê, vê o Pai. Porque o Senhor Deus disse, e está escrito, que o Senhor Deus lhe deu um nome sobre todos os nomes, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o maior, Ele é a obra de arte dessa noite, Ele é o que deve ser adorado, Ele é o Senhor que, uma vez lembrado, deve se vender os tesouros que houverem e amá-lo e buscá-lo e servi-lo e trabalhar. E como nós cantamos aqui agora há pouco, minha vida será assim consagrada a Ti, Senhor, porque eu vou, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas quando nós falamos a respeito
de dignidade. Muitas vezes essa dignidade que nos faz participar do sangue do corpo do Senhor Jesus, o que é que faz de mim digno? Eu não posso esquecer do que está escrito e nós lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11, onde você conhece dali por diante, uma passagem muito conhecida, de um jovem, preste atenção, que tinha sua casa, sua família, um pai. A Bíblia não fala se ele tinha mãe. Isso me lembra muito, por isso que eu trouxe esse exemplo do quadro do filho. Ele tinha irmãos, tinha servo, tinha herança. E em determinado momento ele disse: pai, me dá parte da minha herança. Eu quero gastar da forma que eu quero. Porque todo mundo sabe, qualquer filho sabe, que em casa quem manda ou quem tem o comando é o pai. E ele disse: pai, me dá parte da minha herança. E com esse ato, ele fez algo que não é natural. Ele praticamente matou o pai, porque herança o filho recebe depois que o pai se vai, mas ele queria a sua parte com o pai vivo. E esse homem nós já conhecemos, eu estou apenas dizendo, porque pode ser que há alguém entre nós que não conhece essa passagem. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11 em diante. Esse jovem saiu cheio do seu dinheiro, o pai pegou a herança, e certamente, pelo que eu entendo, cada um ficou com a sua parte, mas ele pegou a dele e saiu. E nos diz a palavra que ele partiu para uma terra longe, ele nem ficou perto, ele não queria somar com o seu pai, ele não queria estar perto do seu irmão, ele não queria estar perto da fazenda, dos bens do seu pai, ele queria conhecer alguma coisa que ele não conhecia. Ele escolheu isso, ele se achou no direito de escolher a sua vida. Ele certamente não poderia cantar esse hino que nós cantamos aqui: minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Ele tinha o controle da sua vida, e ele saiu, e em saindo, e na terra distante, ele gastou, e todos nós sabemos que em qualquer lugar no mundo, ontem e hoje, e amanhã também assim o será, as riquezas vêm e vão, dinheiro se ganha e se perde, propriedade hoje tem um valor, amanhã perde. Há um tempo atrás na Venezuela, as casas valiam muito, mas hoje já valem pouco. Quem sabe vai voltar a valer muito outra vez. Muitas vezes ajuntamos tantos bens e pensamos que estamos no comando das coisas, mas sempre há alguém no comando, e acima desse alguém sempre haverá um Deus que nunca morreu, nunca desceu do seu trono, nunca perdeu batalha, porque Ele é Senhor dos senhores. E Ele agora, chegou um momento em que o dinheiro acabou, e nós já sabemos como é que é. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos de estar na casa do Senhor por causa de um amigo. Muitas vezes deixamos de estar na casa do Senhor por causa de alguém, de um parente. E eu costumo sempre dizer que o melhor lugar de estar é na casa do Senhor. E tenho estado muito feliz nesses últimos 7 dias, que a igreja aqui parece um culto de domingo praticamente. Os irmãos estão vindo, estão entendendo que orar é preciso, estão descobrindo o prazer de orar e estar na presença do Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, nós sentimos dor ou angústia, ou em qualquer luta, nós deixamos de vir à casa do Senhor, quando deveríamos estar aqui. E esse rapaz fez exatamente isso. Ele saiu porque ele decidiu a sua vida, e o dinheiro acabou, a sua fonte de segurança se acabou. Nesse momento então, ele sentiu fome, porque quando o dinheiro acaba, muitas vezes nós perdemos amigo, esposo, esposa, até filhos esquecem de você. Mas Jesus nunca se esquece daqueles que são seus. O Senhor sempre está de olho naquele que é seu. O Senhor nunca sai do seu lugar. Eu disse agora há pouco que Jesus, o Senhor nosso Deus, Ele nunca perdeu o seu trono. Ele sempre é Senhor e sempre será louvado. Mas o filho estava distante, e o seu dinheiro acabando, ele começou a pedir emprego, e só encontrou emprego no lugar que cuidava de porcos, apacentava porcos. E a fome era tanta, segundo diz a história, para aqueles que não conhecem, que ele teve vontade de comer a comida que os porcos comiam. Nesse momento então, ele se lembrou, ele voltou a si. Ele já não tinha dignidade, ele perdeu a sua dignidade.
Alguém que era digno perdeu a dignidade. Alguém que era digno entre os homens perdeu a sua dignidade agora porque não tinha dinheiro. E ele então se lembra, e tornando em si, ele se lembrou da casa do seu pai. Sabe por quê? Porque ele sabia que o pai estaria lá. Ele sabia que a casa estaria lá. E ele disse: quantos servos, quantos empregados na casa do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui estou perecendo fome. Nesse momento então, ele falou: eu levantar-me-ei. Ele se preparou. Irmãos, quando eu vejo para esse homem, quando eu olho para esse homem, eu entendo que, apesar de ele ter cometido os erros de se esquecer da sua casa, de ir para longe de casa, de gastar tudo que tinha, a sua herança, mas ao mesmo tempo, no momento de lucidez, ele se lembrou e disse: eu vou me levantar, eu errei. Lembrou dos trabalhadores do seu pai, tomou a atitude de voltar, fez o caminho de volta, se declarou culpado e disse: eu vou dizer que eu sou indigno. Pai, pequei contra os céus e perante ti. O que significa, Jesus estava aqui querendo dizer nessa parábola, que nunca se peca somente contra Deus aqui nessa terra, porque todo pecado que um homem comete, ou ele comete contra os céus e contra ele, ou contra alguém e contra os céus. Nunca se peca sozinho. E quem ama a Deus tem que demonstrar o seu amor amando pessoas. É isso que o Senhor ensina. E agora ele diz: pequei contra os céus, pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu comecei dizendo aqui, e eu gostaria de lembrar a você, que nós estamos aqui falando sobre ser digno ou não ser digno de participar do corpo e do sangue de Jesus. Esse jovem então chegou para o seu pai e disse tudo o que havia pensado: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. O pai estava lá esperando, e o pai de braços abertos o ouviu dizendo essas palavras: e eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele se declarou culpado, ele se declarou indigno. Ei, grave isso daqui, porque o que eu estou aqui querendo dizer nessa noite, que não é o problema, a indignidade não é pelo pecado, a indignidade não é por merecimento, a indignidade não é por outra coisa, senão, aleluia, pelas nossas falhas e erros. Mas quando nós nos tornamos dignos, e se eu e você somos dignos de participar desse sangue e desse pão, desse sangue, dessa carne, desse pão e desse vinho, é porque Jesus nos fez digno. Ele é quem vai dizer, como aquele pai disse: filho, chamou dos seus empregados e disse: olha, pega sapato novo, pega roupa nova, pega anel novo, coloca nele, dá para ele, porque ele estava perdido e foi achado. Queridos, eu quero dizer para você, não há nessa noite nenhum de nós digno aqui, se não declarar ao Senhor Jesus: eu não sou digno. Não, mas eu não quero que você diga. Eu não estou te levando a dizer, como em uma determinada igreja, que a maioria de nós deve ter passado, que declara, baseado em Mateus 8:8, se me falha a memória, não sou digno, baseado na palavra de um centurião que disse: eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo da minha casa. Não é por isso. Eu estou citando aqui que nós temos que entender que nós somos pó, cinza, não temos, não podemos, e só estamos diante do Senhor Jesus por causa da sua infinita misericórdia. E é a sua misericórdia que me faz chorar, que me faz viver, que me faz pregar, que me faz cantar, que me faz louvar, que me faz correr, que me faz orar, que me faz dizer que Jesus Cristo é o Senhor, e aonde Ele me chamar eu vou, e aonde Ele te chamar certamente você deveria ir. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Na ceia de Jesus, nós somos conduzidos a esse momento, um momento de autoanálise. No versículo 28 está escrito: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Nós não estamos aqui, irmãos, só para comer. É momento de examinar as nossas vidas. Deus sabe que eu estou aqui ardendo, não somente pelo calor ambiente, mas ardendo de dentro para fora.
porque eu não consigo entender e nem imaginar o que Deus viu em mim, mas Ele viu algo e Ele nunca me deixou. Eu não sei o que Deus viu em você, mas certamente Ele viu algo e Ele nunca te deixou. Mas mesmo Ele estando à espera para te abençoar e me abençoar, é necessário dizer: Senhor, não é por mim, não a nós, Senhor, mas a glória é tua, todo o poder é teu, toda a graça é tua, todo o perdão é teu, toda a honra te pertence, Senhor Jesus. Os nossos caminhos, nesse momento, irmãos, e as nossas intenções, e eu quero que você venha comigo, já estou me encaminhando ao final dessa mensagem. Os nossos caminhos, as nossas intenções e a nossa obediência estão aqui agora diante de nós, mas diante de Deus. Eu não sei por onde você tem andado. Dignidade tem a ver com andar de forma que agrade a Deus. Ser digno de participar do corpo e do sangue de Jesus tem a ver com bom testemunho. Ei, não se disperse. Ser digno de participar dessa mesa que custou o sangue de um justo não é para qualquer um. Talvez alguém esteja pensando: pastor, o senhor está dizendo então que é pelas nossas obras? Não, eu não estou dizendo que é pelas nossas obras, porque a salvação vem pela graça, mas a graça não foi de graça, e nós devemos andar de forma a honrar o nome do Senhor Jesus. O que você tem cantado, o que eu tenho cantado, por onde eu tenho andado, o que eu tenho visto, o que tenho colocado diante dos meus olhos, aonde as minhas mãos estão indo, aonde os meus pés têm pisado, aonde a minha mente tem parado. Dignidade, ser digno de Jesus, vai além do estado de bênçãos, porque alguém pode ter bênçãos, mas bênçãos vai se acabar. Mas diante do Senhor, é agora, irmãos. Eu não estou falando aqui de maneira nenhuma que o Senhor Jesus só se relaciona com santos. Não, Ele se relaciona também com sujo, Ele se relaciona com prostituta, se relaciona com pessoas de todos os níveis, com ladrão, se relaciona com qualquer um, mas com aqueles que querem e voltam para Ele e dizem: Senhor, não é isso que eu quero, eu pequei contra os céus, eu pequei contra Ti, não era esse o caminho, eu errei, não devia estar aqui. A palavra do Senhor nessa noite te chama à dignidade. Os meus caminhos não são mais meus. Irmãos, eu ouvi aqui, eu não sei quantos mais viveram essa realidade, ouvir um louvor como esse: no céu não entra pecado, mortos eu não vou encontrar. Irmãos, vocês entendem que tudo que perece, tudo que é pecado, tudo que macula, tudo que é sujo, tudo que indigna, nós não vamos encontrar nos céus. E eu quero perguntar nessa noite: quem é digno? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem é digno? É mais fácil alguém receber uma bênção do que entrar no céu. É mais fácil alguém ser abençoado, enriquecido, do que entrar nos céus. Os céus é para crente em Cristo Jesus, lavado e remido pelo seu sangue. Os céus, irmãos, não é dado, os céus é tomado à força. Eu me alegro no Senhor, irmãos, e minha alma está jubilando, porque quando alguém me questionando, dizendo: é coisa da cabeça do pastor colocar essa frase. Primeiro, ano passado era compartilhar Jesus, agora eu vou. De onde é que veio isso? Eu acho. Aí, irmãos, nós começamos a orar, e o Senhor pôs no meu coração, e os milagres começaram a acontecer. 12 dias de oração por 12 meses de vitória. Eu não disse 12 meses de bênção. Pode ser que a bênção não venha, pode ser que o que eu estou pedindo não venha, mas eu estou orando 12 dias para que o Senhor esteja comigo, para que eu vença os dias de dor, de angústia, de morte, de perca, de ganho, mas Ele vai estar comigo. E eu entendi, irmãos, que a igreja compreendeu e a igreja veio. E quando eu pensava, confesso a vocês,
quando comecei a pensar, Jesus, isso é coisa, o Senhor nos revelou algo de forma particular. Aí o Senhor começa a mostrar uma igreja ali, também no mesmo propósito. Alguns fizeram 6 meses, outros fizeram 12 dias de oração por 12 meses de bênção, mas chegou ali. Mas daqui a pouco alguém vem me dizer, pastor, está acontecendo o descende em 4 cantos do país. E sabe o que descende significa? O envio. Para quem disse que igreja não tem nada a ver com missões, estão dizendo, irmãos, Jesus está fazendo surdo ouvir, e esse é o maior milagre. Pessoas que estão envolvidas com política e tanta coisa, estão ouvindo que o Senhor está chamando, e que a igreja tem que ir, e a igreja está orando, e Jesus já começou, já fez várias curas aqui, fez maravilha, já abriu o ventre, o Senhor está agindo. Sabe por quê? Porque não é de nós, irmãos, é que o Senhor não sai do seu lugar dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu olho que nós estamos aqui, irmãos, para fazer essa análise, porque muitos serão chamados, e eu observo, quando esse homem de Mateus 8, e se você depois ler na sua casa, porque nós não temos tempo para isso, o Senhor Jesus se maravilha com ele, porque aquele centurião diz, Senhor, eu não sou digno de que entre sobre o meu teto, eu sou alguém poderoso, e eu digo a alguém, vai, um soldado vai, e ele vai, vem, e ele vem, basta somente uma palavra tua, e o meu servo será curado. E ele creu, e simplesmente se foi. Jesus lançou a palavra, e o milagre aconteceu. Mas Jesus disse dele, eu nunca vi, nem em Israel, nem no meu escolhido. Israel é o primogênito de Deus, e eu venho dizer para vocês, quem ora por Israel, e essa bandeira que está bem na frente aqui, é abençoado por Deus, viu? Louvado seja o nome do Senhor, certamente. Mas olha, ele diz assim, ó, eu nem em Israel vi tamanha fé como a fé desse homem. Aí ele diz algo que é muito importante para nós. Muitos se assentarão na mesa para comer com Abraão, Isaque, Jacó, no dia da ceia do Senhor, mas depois muitos ficarão de fora. Irmãos, a dignidade vai além. Eu não sei se você compreende o que eu quero dizer. Tem político que ele entra na política, ele ganha o pleito, ele comanda por um tempo, ele é honrado por um tempo, mas quando alguém descobre que ele é indigno, ele perde tudo que escreveu. Ei, eu quero dizer para você, isso é sério. Eu estou aqui, irmãos, apregoando a palavra do Senhor. Muitos frequentaram igrejas e frequentarão, mas diante do Senhor não são dignos, porque nunca olharam para si mesmo e nunca fizeram uma autoanálise. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte: depende da nossa escolha hoje. Se nós vamos voltar à nossa herança, se vamos voltar a receber ou a viver, ou continuaremos longe da casa do Pai. Quantos iniciaram bem, mas vão parando na caminhada? Quantos iniciaram com fé e com força, mas aos poucos vão perdendo a dignidade? Quantos se colocavam debaixo da bênção do Pai, mas agora já pediu a herança do Pai e já se foi? Mesmo filhos de um Pai amoroso, e que nunca vai deixar de nos esperar, nós temos que entender, irmãos, mesmo Ele estando sempre pronto a perdoar, há um chamado para voltar, e nós temos que compreender e dizer de nós mesmos. Não adianta o meu irmão dizer por mim: pai, ele pecou contra os céus, ele pecou contra ti, e ele não é digno de ser chamado. Não, não, sou eu que tenho que dizer. Os pecados, sou eu quem tem que confessar. Os meus pecados, os teus pecados, é você quem tem que confessar. Não se esconda no meio da multidão. O Senhor Jesus, Ele sabia que naquele momento da ceia haviam pessoas que o haveriam de trair, mas Ele disse: um de vós há de trair. Mas Ele não disse quem era, Ele não apontou, Ele esperou até que fosse dito e que alguém reconhecesse. Há um chamado para voltar a ter comunhão com o Pai e com os seus irmãos. A herança é real e não se acaba. E eu finalizo dizendo o seguinte: o dia está chegando.
Jesus vem. Muitos não gostam de ouvir essa expressão, ou talvez ouvem, mas nem se preocupam mais. Há muito tempo alguém já me disse isso. Há tempos atrás já me falaram que Jesus vinha, e Jesus ainda não veio, mas o tempo está se findando. Se aquele jovem, alguém dissesse para ele que o dinheiro iria se acabar, ele tinha tanto que jamais iria esperar que iria se acabar, mas acabou. E eu quero dizer aos meus irmãos, são dias difíceis. Ei, preste atenção no que eu vou dizer. Os dias que nós estamos vivendo, eu vejo pessoas jovens tendo aneurisma, eu vejo pessoas jovens tendo AVC, eu vejo pessoas jovens tendo paradas cardiorrespiratórias, eu vejo pessoas jovens pulando de viadutos, eu vejo pessoas jovens, eu nem estou falando dos de mais de idade, eu vejo pessoas jovens morrendo em acidentes, eu vejo pessoas jovens morrendo num momento de férias, num barco, num voo. E o pregador está dizendo, e a palavra está dizendo, Jesus vem. É momento, e o momento é hoje. O dia é chamado hoje, de dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, reata-me. Eu não sei, irmãos, eu não sei, sinceramente, da vida de todos, mas eu posso dizer com ousadia e sem sombra de dúvida, o que o Senhor te deu, a herança que Ele te deu, a vocação que Ele te deu, o dom que Ele te deu, aonde está? Aonde está sendo gasto? Como é que você está negociando ele? Jesus vem aí, irmãos, em nome de Jesus, pelo amor de Jesus Cristo, isso não é brincadeira, a palavra está escrita, o momento está chegando. Eu vejo, irmãos, e alguém mandou para mim, numa aeronave, o Senhor está buscando a todos. E numa aeronave, alguém dizendo, o piloto de uma aeronave, dizendo aí, não sei quem foi, mas o irmão Fabiano, lá de São Paulo, Deus te abençoe, meu irmão. Dizendo, o piloto dizendo, olha, nós vamos ter alguns atrasos, problema de bagagem, tudo. Mas a hora que eu falava isso, eu vi que houve um barulho que balançou a aeronave, algo dessa natureza. Mas eu vi que não era outros baderneiros, era alguém que está indo se encontrar com o Senhor. Eram as pessoas que estavam indo para o descende. E ele ali então, no interfone, isso está na internet, ou no fone, ele começou a dizer, irmãos, eu antes não sabia a respeito disso, mas hoje eu sei. Vocês vibraram porque vocês estão preparados. E não se preocupem com o atraso que puder acontecer com a bagagem, porque nós sabemos que o Senhor, Ele está no controle de tudo. Em outras palavras dizendo, se o avião cair, eu sei porque vocês vibraram. Porque se o avião cair, vocês já sabem onde vão estar. Porque se não encontrar mala, vocês sabem onde vão encontrar. E sabem que Deus vai prover mais. Porque se atrasar, vocês sabem que foi Deus que atrasou. Sabe por quê? Porque quem está com o Pai tem a segurança do Pai. Ei, o que eu estou te dizendo é que quando o filho está na casa do Pai, ele pode não estar endinheirado nem cheio de amigo, mas ele tem a segurança do Pai, ele tem a casa do Pai, ele tem o olhar do Pai. E o Pai nessa noite está chamando de verdade: volta, não flerte, não olhe para outros, não passeie, não navegue muito pela internet. É bom, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Não se compare a todos, porque você é único. Não se compare muitas vezes como filho pródigo, e eu não tenho tempo para falar mais disso, porque já esgotei o meu tempo. Mas muitas vezes dentro da casa do Pai tem alguém que ainda não entendeu quem é o Pai, ainda não entendeu que o Pai é perdoador, ainda não entendeu que o Pai perdoa, como pregou o pastor Jonas domingo passado. Até um rei desgraçado como Manassés, o pior rei de Israel. E olha, e não se preocupe, porque não é alguém diz, não, mas eu aprendi que a minha identidade é ser filho de Deus. Tudo bem, querido, mas eu vou dizer para você que identidade não voga muito, porque muitas vezes o filho de rei, ele é maltratado, o filho de nobre morre na guerra, e muitos filhos de Deus, nascidos para ser filhos de Deus, morrem como escravos. A verdade é que a nossa identidade viva é funcional. Eu sou
filho do rei, porque Jesus morreu por mim. Eu sou filho do rei, porque eu sou digno. Ele me fez digno, e eu tenho andado como digno. Eu falo como digno, falo como filho de rei, ando como filho de rei, compro como filho de rei, vendo como filho de rei. Então é momento, irmãos, de entender. Tem filho de rei aqui? Em nome do Senhor Jesus. Eu convido você a que fique de pé nesse momento. Aleluia. Glória a Jesus. Só quem entendeu essa mensagem sobre dignidade, manifeste-se. Glória a Jesus. Humanamente, você poderia ser digno, mas aquele que está em Cristo, e não confunda isso, nova criatura é. Está escrito, presta bem atenção, para andar como digno, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você está entendendo? Glória a Jesus. Aleluia. Nesses dias de oração, eu tenho visto que Deus tem nos colocado no lugar de segurança. Aleluia. Porque ainda há nessa casa de oração, ainda há nessa casa de oração profecia e correção da parte do Senhor. E eu vejo aqui Jesus usar os seus vasos e corrigir, exortar. Aleluia. E para mim, eu digo para minha esposa, filha, parece brincadeira. Quem não está vindo e fica, pastor, ora por mim, ora por você, desesperar. Eu falo, mas é tão simples. O Senhor está do lado. Ele está bem pertinho. Quem tem comunhão e anda como digno, o Senhor nunca te deixou, nunca te deixará. Ainda, e eu vou dizer como mortal, que eu ande pelo vale mais escuro da sombra da morte, ainda que a morte, vê se você se identifica com isso, te assuste, chegue, te apavore, você não teme mal nenhum. Olha só, o Senhor está comigo. Você pode chegar do meu lado, você pode querer me assustar, mas você não vai pôr a mão em mim. O Senhor me guardará no seu seio. Aleluia. Você, irmão, que vai participar, que está digno, aleluia. E se não está, esse é o momento, essa oração é para isso. Eu estou gastando esse tempo com você para você entender isso. Ore em nome de Jesus, dizendo: Jesus, Pai, eu estou em pecado com o Senhor, eu pequei contra os céus. Tenha coragem em nome de Jesus. Essa oração não é mais uma, é um momento de entender, é um momento de falar e de declarar, como aquele filho pródigo: Senhor, olha para mim, aleluia, tem misericórdia de mim. Quem sabe, faça-me como um dos teus servos, faça-me como um dos teus empregados. E vou dizer para você, sabe o que é que empregado faz? Alguém pode me dizer? Trabalha, serve. Quem sabe, nem servindo mais está. Irmãos, eu digo isso, entendam, apesar de muitos aqui me conhecerem, mas há uma força do Espírito Santo que me leva a dizer isso. O que você está fazendo, meu filho? O que você está fazendo, minha filha? Por onde você tem andado? Eu vou orar.
O Espírito Santo não envergonha ninguém. E eu disse aqui na oração de ontem, esse país, esse torrão no qual nós estamos, não está preparado para receber a justiça de Deus. E é por isso que nós estamos orando pela misericórdia de Deus sobre ele. Mas ei, a misericórdia está vindo aí, viu? Mas vozes já estão dizendo, eu já ouvi nessa semana, alguém vem de fora da outra América para dizer, Deus mandou avisar. E não importa o lugar onde é, porque não é o lugar que é a bênção. É eu e você que somos a bênção. Deus quer abençoar o Brasil, dizia aquela profeta. Sabe para quê? Que Ele vai enriquecer o Brasil, para o Brasil enviar e para ir, porque o Senhor ainda acredita no Brasil, apesar do que nós fizemos na eleição passada. O Senhor ainda acredita nesse povo. A minha resposta para o Senhor, que amou o mundo de tal maneira e disse, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Irmãos, eu estou vendo que o Brasil só está ocupado em pensar em Europa, em mudar para enriquecer, num lugar onde dê mais dinheiro, mas não vai investir. Mas o Senhor está dizendo, eu vou dar mais uma chance. Eu vou dar mais uma chance. Não, eu quero ir para Orlando, porque é em Orlando que ganha dinheiro. É, mas em Orlando também se morre de frio. Não, eu vou para Paraguai. É, mas o Paraguai também, a bandidagem está fazendo um dizimar. Ah, mas eu vou então para Portugal. É, mas estão mandando brasileiro de volta também. Pastor, significa que nós não podemos ir então? Não, quando o Senhor mandar, você vai. Mas se o Senhor não mandou, fica quieto e volta para a casa do Pai. E Ele quer te encher de bênçãos, Brasil e irmãos brasileiros, para que vocês enviem. A verdade é que a voz não deixa de ecoar. E eu não sei, pastor Rafael, pastor Juliano, meus irmãos pastores, eu sinto um pulsar dentro de mim. Parece-me como Isaías. Aleluia. Quem sabe o teu Uzias morreu ou está enfermo numa cama, preso, mas o Senhor está se apresentando e perguntando, quem é que vai por mim? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A minha resposta é, está cansado já de estar de pé? Com todo respeito, quem é de idade pode sentar, mas quem não é não, está cansado já de estar de pé? Precisa andar nos nossos sertões, precisa conversar com esse povo aí na rua, precisa me ajudar nos atendimentos aqui que não dá conta. Há um pulsar do mundo querendo conhecer Jesus. Jesus está em nós, Ele habita aqui dentro. Ande como Jesus. Sabe por que está cansado? Porque só vende, compra, trabalha. Mas é tempo. Se prepara tanto numa academia, isso é bom, querido, mas não está se preparando para entrar nos céus. Os tambores dos pseudo-deuses já começou a bater. Um grupo já está preparando, marchando. Eles ouvem. Mas eu vou dizer para vocês, e parece-me, irmãos, que eu ouço aquele cantar das vigílias do passado, dizendo, o clarim já nos alerta, nosso coração desperta, pois a vinda nos é certa de Jesus, dos seus anjos rodeados. Aleluia. Pensa num momento glorioso, mas tem que andar como digno, tem que viver como digno.
até se vestir como digno, comprar como digno, viver como digno. Há um perigo em ir e voltar. Me perdoem, irmãos, mas eu preciso dizer isso. É necessário entender que nem todos não. Jesus está tardando. Eu ainda posso pecar mais uma vez. Eu ainda posso ganhar mais um pouquinho de dinheiro. Ei, deixa tudo preparado. Deixa o cajado na mão. Bota a capa no lombo. Calça os teus pés. Porque depois que ele vier, não haverá mais jeito. Anda como digno, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Senhor meu Deus, Senhor, a tua palavra foi pregada mais uma vez, Senhor. Oh Deus, Senhor, não é que eu esteja cansado de maneira nenhuma. Amo o Senhor e quero trabalhar. Eu vou, Senhor, trabalhar para esse povo. Mas desperta, Senhor, a tua igreja. Senhor, ensina. Espírito Santo, esclarece que o melhor remédio, o melhor médico ainda é o Senhor. Que o que redime o corpo e a alma é o teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, não deixa, Senhor, o teu rebanho ficar para trás. As nações, ó Deus, estão se embravecendo, os reinos estão se movendo, mas nós estamos aqui, Senhor, e nós queremos que o Senhor nos permita ser dignos de receber do Senhor. Senhor, o Brasil, ou seja, nós pecamos contra os céus, pecamos contra Ti, Senhor. Demos o pior ao Senhor e guardamos o melhor para nós, ou para o investimento. Oh Deus, tem misericórdia do teu povo, da tua igreja, dos filhos da tua igreja. Quantos, Senhor, se desviando e indo embora. Mas a tua promessa, ó Deus querido, é sobre aqueles que têm fé e confiam na tua palavra. E nós confiamos, ó Pai, estamos aqui. Senhor, meu Deus, limpa-nos, ó Pai, limpa o teu povo, limpa o Brasil. Senhor, troca, Espírito Santo, o tempo que se gasta falando de política, olhando para acontecimentos de dores desse país, que nós possamos meditar na tua palavra e do que o céu nos revela. Ó Deus, faça-nos conhecer os céus por dentro pela fé, lendo a tua palavra, do mesmo jeito que essas irmãs, esses homens e mulheres tentam conhecer o hotel onde vão ficar, a cidade para onde vão viajar. Nós vamos morar aí, Jesus. Senhor, ajuda-nos a conhecer como, Senhor, a entrada, a recepção do Senhor, o arrebatamento, o cântico do Cordeiro, o cântico de Moisés, o mar de cristal, espianto e relamaia sobre o tribunal do meu mestre. Senhor, desperta o teu povo, eu te clamo com toda a minha alma. Senhor, encha-nos de ti. Senhor, que este momento, ó Deus querido, seja marcante, que esse nome dignidade ecoe nos ouvidos, na mente e no coração de todos que me ouviram nesta noite.
para que andem como dignos, ó Deus, para que abram a boca dignamente. Senhor, nós te pedimos assim, muito mais do que uma benção, muito mais do que uma emoção, nós precisamos do Senhor ao nosso lado. Fica aqui, Jesus. Nós reconhecemos que tudo que o Senhor fez foi para nos redimir e nos fazer dignos, nós que somos apenas pó e cinza. Eu te peço, transforma-nos em adoradores reais, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Eu queria chamar os meus irmãos que vão orar, que a leitura já foi feita, vão orar pelo pão. Por favor, se coloque aqui à frente. Glória a Jesus. Enquanto os irmãos vão chegando, eu quero lembrar para você mais uma vez, enquanto essa tropa vai entrando, e olhem para eles, oxalá cada um deles sejam assim realmente, fardados, preparados para trabalhar no reino do Senhor Jesus. Oxalá essa seja uma verdade durante todo esse ano. Oxalá cada um dos que aqui estão realmente estão prontos para trabalhar para o Senhor Jesus. Nós já temos lido a verdade a respeito do que nos diz o Senhor. E eu quero pedir aos meus irmãos que estão aqui, olha só, vocês que estão aqui, ó, se forem ficar aqui preocupados com o distribuir lá, vocês podem até ficar atentos, mas louvem ao Senhor, porque é Ele é o merecedor de toda a honra e toda a glória aqui. Nós estamos aqui para nos derramar na presença do Senhor Jesus. Disse o Senhor Jesus a respeito do pão: este pão é o meu corpo que foi partido por vocês, para que vocês se lembrem de mim. E todas as vezes que vocês pegarem esse pão, e vocês também tomarem do cálice, vocês vão se lembrar do meu sacrifício. Lembro mais uma vez o que foi falado aqui. Portanto, veja como você participa. Porque se você participar do corpo e do sangue do Senhor de uma forma indigna, você participa para a sua própria condenação. Em outras formas, dizendo para Deus, o homem do quadro do filho, o homem que ama o seu filho, se você fizer isso indignamente, você estará dizendo para ele: eu não estou nem aí para o sangue do teu filho. Portanto, examine-se, pois, cada um a si mesmo, e então coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe, não é para participar de uma ceia, mas é para a sua própria condenação, porque não entendeu o corpo do Senhor. E é por essa razão que há entre nós, não é fora, ele fala para nós da igreja, muitos que estão fracos na fé e doentes, e muitos que já morreram. Mas quando nós somos lembrados, nós somos corrigidos pelo Senhor para voltar atrás, pedir perdão antes de participar. Você pode até contar depois, procura um obreiro, mas se você não está bem, diga: Jesus, me perdoa, eu vou participar, mas eu vou confessar, eu não vou levar comigo esse pecado. O que é teu, para não ser condenado com o mundo.